Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre falo, vai depender do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mais uma semana se passou e, como eu falo também, mais uma semana mais próximo para a gente se reencontrar no colégio novamente. Ainda temos que ficar em nossas casas de quarentena, mas a cada dia que passa, eu creio que as coisas vão melhorando. Em cima daquilo que a gente tem conversado nas aulas, eu tenho conversado sobre vocês, como eu estou falando algumas coisas sobre esporte, hoje eu vou falar sobre esporte e saúde, né? Que são duas coisas que estão muito ligadas, que praticar esporte e ter saúde. Como muitas pessoas falam, quem pratica esporte tem saúde, e para você ter saúde você tem que praticar alguma atividade física. E como eu falei no handball e na outra aula, às vezes não é bem assim. Às vezes, se você não souber dosar o seu treinamento, se você não souber dosar a sua saúde durante os seus treinamentos, alimentação, essas coisas, vai tudo por água abaixo. Então hoje nós vamos falar sobre esporte e saúde. O homem moderno vem deixando de lado as práticas esportivas, o que muitas vezes leva a um estilo de vida sedentário, que provoca distúrbios como má alimentação, obesidade, tabagismo, estresse, doenças coronarianas, outros tipos de doenças. Então, as pessoas, por causa do dia a dia, da correria, estão deixando um pouco de lado as atividades físicas, o esporte. E muitas vezes querem fazer apenas assim, jogar no final de semana, ou numa quarta-feira, numa terça-feira, como muitos jogam futebol. É bom, é viável, mas pode afetar muito a saúde da pessoa em vários aspectos. Com relação a isso, a ciência do esporte vem desenvolvendo estudos que demonstram que a importância e a prática constante de uma atividade física bem planejada, porque tem que ser uma coisa bem planejada, tem para as pessoas e para ter uma vida saudável. Porque para certas atividades tem que ter um planejamento, gente, não tem jeito. Uma musculação, você tem que ter um planejamento, um treinamento, uma natação, se for para treinar, tudo tem que ter um planejamento. Sem planejamento não dá muito certo, não. E aí, quais são os motivos importantes para a prática de atividade física? Por que praticar? Bom, primeiro, a atividade física ajuda muito na nossa autoestima. A prática regular de exercício aumenta a confiança do indivíduo. Por quê? Você passa a ter uma melhora no seu corpo, você passa a se ver diferente. Isso aumenta a sua autoestima e te ajuda muito. A capacidade mental. O treinamento, ele ajuda muito na capacidade mental, aumenta o nível de concentração e tem uma memória mais apurada. Tá? Por quê? Porque a gente tem que se concentrar no que está fazendo, a gente tem que ter uma memória apurada para lembrar dos exercícios, dos movimentos que a gente está fazendo, no caso de uma musculação, uma coisa assim. Então a gente tem que estar sempre ligado a essas coisas. Ajuda muito também, gente, em relação à depressão. Tá? Pessoas com depressão branda ou moderada, que praticam exercício de 15 a 30 minutos por dia, alternados, assim, experimenta uma variação positiva do humor. Após a terceira semana de treinamento, de atividade. Porque ela começa a ver outras coisas, ela começa a melhorar várias coisas, alguns aspectos melhoram, e essa depressão vai diminuindo. Não que acabe, isso não. Ela tem que se tratar, tem que ter um médico, um psicólogo, para continuar o tratamento. A atividade física é um complemento, apenas isso. Dores crônicas, gente.
O sedentarismo dá 2 vezes, a pessoa que é sedentária, ela é propensa a desenvolver doenças cardíacas. Atividade física regula a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco da diabetes. Então, olha só, se você tem alguma dessas doenças, tem pressão alta, diabetes, essas coisas, se você praticar atividade física, vai melhorar bastante. Ajuda a diminuir, não diminuir, mas ajuda na parte de envelhecimento, a fortalecer os músculos e o coração e amenizar o declínio das habilidades físicas. Os exercícios podem ajudar, tá, a manter a independência física e a habilidade para o trabalho, retardando o processo de envelhecimento. Ajuda muito, porque você está trabalhando a sua musculatura, está ativando todo o seu organismo, está ativando o seu cérebro, está ativando corrente sanguínea, então ajuda muito nessa parte do envelhecimento também. Para os ossos, gente, como eu sempre falo, e vocês sabem disso, os exercícios regulares com pesos são acessórios fundamentais na construção de manutenção óssea. Eu digo com peso porque pode ser musculação, pode ser no treinamento de futebol, que você vai trabalhar com algum peso, pode ser no vôlei, pode ser no tênis, uma natação, não importa. Mas a atividade física ajuda muito nessa parte óssea do nosso corpo. Também para quem tem dificuldade com sono, que não consegue dormir direito, quem se exercita pega no sono com mais facilidade, dorme profundamente e acorda restabelecido. Agora, não pode fazer exercício muito antes de dormir. Eu saí de uma atividade, estou correndo, estava jogando bola, cheguei em casa, tomei um banho e vou dormir. Não, o seu organismo está acelerado, você está muito agitado ainda. E isso vai dificultar o seu sono. Então, chegou em casa, depois do treinamento, toma um banho, come uma coisa gostosa, dá uma descansada, dá uma relaxada e vai. Melhora muito o estresse e a ansiedade. Atividade física, o exercício, libera hormônios acumulados durante o movimento, tá, de estresse. Também funciona como uma espécie de tranquilizante natural. E depois do exercício, a pessoa experimenta uma sensação de serenidade. Fica mais tranquila, fica mais calma, então diminui bastante essa parte do estresse. E, assim, antes de começar uma atividade física, dependendo do que você for fazer, se for uma musculação, se for uma outra atividade que tenha mais peso, um ritmo muito grande, é muito bom você pedir para o seu professor de educação física, ou o seu personal trainer, que também é professor de educação física, fazer uma avaliação física em você. Tá? Essa avaliação física ela é feita antes de iniciar um programa, ou atividade que vai ser passada para você. É fundamental para a prevenção de qualquer risco de saúde. Tá? Essa avaliação de aptidão, ela inclui força muscular, que vai ver como é que você está de força, essas coisas. Flexibilidade articular, vai ver como é que está a sua flexibilidade, seu alongamento, essas coisas, para poder passar um exercício para você. A sua composição corporal, que tem a gordura corporal, o seu peso magro, o seu peso gordo, para poder ter um cálculo de quanto você vai perder durante a atividade. E também é muito importante ele ver a sua parte cardiorrespiratória, para você poder fazer um exercício aeróbico, para você poder fazer uma atividade. Então, essa avaliação física, gente, é muito importante e é primordial para a sua saúde como atleta ou como um praticante de alguma atividade física. Com isso você vai ter bons resultados, tá, gente? E não tem jeito. Tendo uma boa avaliação, você vai ter bons resultados. E é importante também, para poder fazer tudo isso, você adquirir bons hábitos alimentares. Fazer de 5 a 6 refeições moderadas por dia. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho noção do que eu estou falando. O café da manhã deve ser rico em diversas coisas, porque é o principal refeição do dia, dizem que é o café da manhã, né, principal. Elimine das suas dietas algumas coisas que não tem nutritivos, que não são nutritivas, né? Que você não precisa ficar comendo chocolate, algumas besteiras, balas, doces que você de repente não vai precisar.
Evite alimentos gordurosos, principalmente quando você estiver fazendo as suas atividades. E procure ingerir alimentos ricos em carboidrato, frutas também, legumes, arroz integral, arroz comum, tudo depende da quantidade que você vai usar. E é importante também você estar bem vestido, gente. A roupa que você vai fazer a atividade física é muito importante. Você tem que utilize assim roupas leves, tá? Que faça que você tenha uma troca de temperatura boa, que o seu suor saia mais rápido, que você consiga transpirar normalmente. E procure usar também roupas claras, principalmente se você vai andar na rua, vai correr, porque é importante. E também usar algum tênis apropriado, porque senão pode machucar bastante o seu pé durante as atividades. E alguns conselhos. Ao terminar o seu treino, não pare bruscamente. Se você está jogando futebol, se está fazendo sua atividade, está nadando, está fazendo musculação, não para do nada, não. Quando você parar, faz um alongamento, faz uma corridinha leve, né? Para que a sua musculatura volte ao normal, sua musculatura descanse, né? Para que você tenha uma boa recuperação metabólica, tá? Faça um alongamento, como eu sempre falo para vocês, já dei na aula, faz um alongamento antes e depois da atividade para vocês não terem problema nenhum. E a frequência do treinamento deve ser no mínimo, principalmente a aeróbica, deve ser no mínimo 30 minutos. Você vai caminhar, vai correr, vai fazer a bicicleta ergométrica, pelo menos 30 minutos para sua parte cardiovascular entre em trabalho aeróbico e você consiga um resultado bom, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. E, principalmente, procure fazer tudo direitinho para prevenir contusões. Tão importante quanto a prática de exercício é a prevenção dos danos que ela pode te causar. Então, se você começar a sentir dor, não é normal. Dor não é normal. Eu saí da musculação porque eu senti muita dor. Tudo bem, se você estiver mudando um trabalho, se você estiver começando um trabalho, se você nunca correu, você vai sentir dor. Mas se com o decorrer das suas atividades você continuar sentindo dor, isso não é normal. Pare, procure um médico e vai ver o porquê que você está sentindo essa dor. Fazendo isso tudo, você vai ter uma saúde melhor, vai viver melhor e vai poder praticar suas atividades com mais tranquilidade. Espero que vocês gostem. Eu tenho feito com o maior carinho essas aulas para vocês e, como eu sempre falo, é um bate-papo sobre esporte, sobre aulas, sobre saúde e essas coisas. Tá bom? Fiquem com Deus e em breve estaremos juntos. Valeu, galera!